vai abrir em Apocalipse 3. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 3, a gente vai ler de 7 ao 13, a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Uma carta à igreja de Filadélfia. Aí, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aí ele fala para aquela igreja assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, Senhor Deus e eterno Pai. Te peço ao Senhor essa noite que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos mais uma vez, Senhor. Porque nós temos que ter ouvidos aqui para compreender o que o Teu Santo Espírito que habita neste lugar nos revela essa noite. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa trazer ao entendimento de cada um de nós, na palavra do Senhor revelada, que for pregada esta noite, para que haja arrependimento pleno e a convicção do pecado, para que possamos prostrar diante de Ti e ser semelhante a essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor possa entrar com providência, fechando cada portal do inferno que vai ser aberto esta madrugada. Que todos aqueles que estão agora nesse momento se preparando para exercer maldade, em nome de Jesus eu te peço que todos estes que estão preparando oferendas a demônios, que o Senhor possa não só cumprir a tua santa palavra sobre eles, mas que o Senhor possa frustrar os planos deles. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa guardar cada um de nós, os nossos familiares e parentes. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, vamos lá para 1 Coríntios 1, do 4 ao 30. Se a gente pegar e entender o que acontecia naquela igreja ali, ó, Deus falava ali que tem uma congregação ali que Satanás assenta nela. Aí o que acontece? Deus estava revelando para aquela igreja ali que eles tinham guardado a palavra de Deus, que eles tinham obedecido a palavra do Senhor e que Deus ia livrar eles do dia da tribulação, que vai cair sobre o mundo aqui um tempo e que o mundo vai sofrer. Muita gente que não obedece ao Evangelho, não guarda a palavra de Deus no coração, vai sofrer. Só que, irmãos, a gente tem que entender o que é a unidade da fé. Porque a fé verdadeira não é a fé que muitos exercem dentro das congregações, onde tem pensamento dividido, onde tem doutrina diferente, ou igual a pastora aqui dá oportunidade a cada um vir aqui trazer um evangelho, cada um traz um evangelho diferente. Da palavra de Deus, não é o evangelho de Cristo. Então o que acontece? Quando tem essa divisão, não é a igreja de Cristo. Porque o evangelho só tem um fundamento, todo mundo sabe qual que é. Está escrito em 2 Timóteo. Aí o que acontece? Quando se usa para outras coisas, não é o evangelho de Deus. Então não é a igreja de Cristo. Então essa igreja provavelmente pode estar assentado o próprio Satanás nela. Amém? Então vamos lá. Aqui, ó, em 1 Coríntios, 1, do 4 em diante, diz assim, ó: sempre dou graças a Deus por vós, pela
isso? Com a palavra de Deus e entendimento. Essa igreja foi a igreja que deu trabalho para Paulo. Porque o povo de Corinto tinha muita contenda, muita discórdia, muita divisão, muito raciocínio diferente. Chegava um ali, pregava uma coisa, outro chegava e despregava. Chegava um trazer uma mensagem para o arrependimento, outro ia falar, não, tem que promover escândalo, tem que promover festança, euforia. Aí Paulo chegava e trazia correção e vinha uns lá e despregavam o que Paulo trazia. Aí o que acontece, irmãos? Paulo lutou para pregar o evangelho naquele lugar. Aí o que acontece? Vamos continuando aqui, ó. No 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor, Jesus Cristo. Está vendo? Deus quer que a gente seja irrepreensível naquele dia. Aqui Paulo pregou esse evangelho, foi pregando em todas as igrejas que ele passou, ele falava a respeito disso. Então, irmão, quando a gente tem essa unidade da fé e crê nesse evangelho, que é um evangelho que nos corrige e nos exorta e nos mostra o caminho que a gente deve seguir nessa fé, então quando a gente chega nesse entendimento que a fé é uma só, não tem outra, a gente consegue viver o que a palavra de Deus chama de igreja. Amém? Porque muitas outras aí são sinagogas, não igreja. Quando a gente chega no entendimento que todo mundo tem que crer, igual a pastora disse aqui, ó, que tem gente dentro da congregação que faz macumba um pelo outro, isso não é igreja. Tem gente que promove escândalo e fuxico, tem gente que taca pedra e escandaliza o irmão. Isso não é igreja, isso é uma sinagoga de Satanás, está próximo de Satanás, está sentado ali, ditando as regras. Agora, quando o povo reúne com fé no mesmo Deus, no mesmo propósito, aí é igreja. Porque você vai ver o poder de Deus operar ali. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo? Nós temos que ter comunhão com Jesus Cristo. Então, nosso Deus é Jesus Cristo. Eu vou seguir o que a lei manda ou o que Jesus Cristo veio depois da lei e ensinou? Amém. Moisés trouxe a lei. Jesus Cristo veio lá e trouxe a graça. A graça de Jesus Cristo aniquila a lei, porque ele cumpre tudo no propósito da cruz. Então, quando Jesus fala para a gente assim, ó, que a gente deve amar o nosso semelhante como a nós mesmos, ele já está falando ali que não é olho por olho, nem dente por dente. Ele está falando que existe uma graça sobre a nossa vida, que a gente perdoa aquele que nos ofende, que a gente ama aquele que nos maltrata. Amém? Vamos lá. Aí o 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se tem pensamento dividido, não é a igreja de Cristo. Tem que ter o mesmo pensamento, é o mesmo fundamento, todos se reunir naquela casa para o mesmo parecer. Não se reúne com a divisão. Não tem essa de eu sou levita e de eu sou pastor, todo mundo é igual, porque o corpo é um só e Jesus Cristo é o cabeça. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, todo mundo é igual. Não é eu que estou passando a mensagem para os irmãos que são melhor, nem os irmãos que estão sentados ouvindo que são melhor. Nós somos iguais aqui. Cada um exerce uma função no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e nós fazemos ali cada uma parte. Então não tem como o dedo falar para a mão, não tem como o pé falar para o outro. Então a gente tem que exercer cada um a sua função. Aí nem todos são doutores, nem todos são mestres. Mas tem que exercer a função. Às vezes a irmã aqui tem o dom de revelar. Deus dá a ela, ela revela. Aí eu sonhei, eu não consigo entender, aí ela vai e revela o meu sonho. Amém? Então vamos lá. O 11 aqui, ó. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Clói, que existem discórdia entre vós. Olha só você ver que triste. Tá vendo? Paulo começa falando ali para eles ali uma bênção, depois ele vai lá e ele começa a corrigir. Porque como é que eu chego aqui trazendo a graça de Deus e a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, sendo que está todo mundo no erro e no pecado? Então primeiro tem que vir a correção. É igual quando Jesus fala ali, ó, que você não deve levar a palavra antes de levar o alimento. Um alimento sólido, que a pessoa vai mastigar ali, engolir, encher a pança. Porque quando ela come aquele alimento ali, depois ela vai ficar fácil de receber a palavra. Amém? Então primeiro tem que ter a correção para depois você mostrar as bênçãos. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro.
E outra ainda, eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo, irmãos. Nós não somos de fulano de tal, nem de placa tal, não. Nós somos de Jesus. A unidade da fé não tem divisão de placa, de igreja, não tem divisão de congregação, não tem divisão de nada. Porque o Cristo é um só. E ele nos move de tudo quanto é lugar. Então tem a congregação de Cristo aqui no Brasil, tem lá na Argentina. E Cristo é o mesmo, ele não muda. A palavra dele não muda, é imutável. Quando é uma coisa que não tem jeito de mudar, não tem como bater de frente. Então é um fato. Então Jesus Cristo ele não divide em placa de congregação e não divide também em pastor, líder. Não. Jesus é um só e o corpo é um só. De Cristo é o cabeça. Não é eu, não é a irmã, não é irmão, não é a irmã Sebastiana. É Cristo que é o nosso cabeça. Ele que nos conduz por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi repartido entre nós conforme a medida que nós aguentamos suportar. Não tem como o Espírito Santo de Deus te encher se você não aguenta. Amém? Vamos lá. Aí o 13 aqui, ó. Ora, acaso Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Quando desceram os irmãos no tanque de batismo, foi em nome de quem? Amém. Então o que acontece? A gente tem que entender que não é porque fulano de tal me desceu nas águas que eu tenho que seguir ele até o final da minha vida, não. A gente não tem que entender que não é porque fulano estendeu a mão para a gente que a gente tem que andar grudado com ele até a morte, não. Porque a gente tem que seguir Jesus. Se Deus te deu o papel de pregar o evangelho, vai e prega, não fica em congregação pregado, não. Sabe por quê? Tem muita gente sentado no banco, não alimentando, tomando lugar de muitos que podem estar sentados e não vai cumprir o IT. Não cumpre essa palavra que Jesus mandou. Ide e pregar o evangelho. Jesus não falou, ficar em vossas congregações acomodadas, com seus pecados e deleites. Não, ele falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, quando Jesus nos manda pregar esse evangelho da graça, a gente tem que repartir, porque de graça você recebeu, de graça você dá. Você não tem que cobrar, você não tem que ter agenda, igual muitos estão fazendo, eu tenho agenda tal, amanhã eu vou cumprir. Aí quanto que é a sua agenda? Para você pregar é quanto? Não, é de graça. Amém? Quem quer sofrer por Jesus Cristo? Ninguém. Aqui, ó, vamos lá. Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Tá vendo? Olha só. Pedro batizou nas águas muitas pessoas. Os outros apóstolos batizou, mas Paulo fala dele. Aqui ele citou 2. Mas ele falou que na igreja de Coríntios ali ele não batizou ninguém além desses 2. Então a gente tem que entender que o batismo nas águas de nada significa se a gente não produzir o fruto de arrependimento. A pessoa desce na água hoje, sai amanhã cantando que é apóstolo, sai amanhã cantando que é pastor, aqui foi consagrado, mas não muda. Não muda. E continua do mesmo jeito. Aí ele chega dentro da congregação e promove escândalo atrás de escândalo, não se sujeita. Ô irmãos, o maior pecado do cristão é não sujeitar. Deus nos chamou para ser humilde. A gente tem que sujeitar uns aos outros. A pastora chega para mim e fala assim, irmão, Deus está falando comigo isso. Eu tenho que julgar a pastora ou a profecia? Profecia. Amém. Aí o que acontece? Se a profecia dela estiver errada, ela vai ser envergonhada. Mas se estiver certa e eu não cumprir, eu me lasco todo. Entende, irmãos? Então a gente tem que sujeitar uns aos outros. Ela tem o dom de profetizar, eu não tenho o dom, tenho o dom de pregar. O outro tem o dom de cantar. Então por que eu vou ser mais que ele? A gente sujeita uns aos outros. Amém? Aqui não tem essa de um levita, não. Levita é no tempo da lei. Hoje não tem essa de levita, não. Ah, não, vou chamar os levitas ali em cima. Não existe. Sabe por quê? Porque ele não é descendente da tribo de Israel. Ele não é descendente da tribo de Levi. É só quem é descendente da tribo de Levi é levita. E quem tem mais? Lá em Israel tem. Então, irmãos, quem sobe ali para ministrar um louvor, entoar uma canção a Deus, ele é uma pessoa que está ministrando a Deus, ele está oferecendo a Deus sacrifício de louvor e júbilo. Amém? Vamos lá. Continuando aqui no 15, né? A fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanes. Além destes, não me recordo de batizar algum outro irmão. Porquanto Cristo me enviou para batizar. Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Irmãos, tem muita gente perdendo tempo aí, descendo pessoa na água, jogando balde de água fria, a pessoa falando que está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa sai, volta para o mundo cheirar cocaína, volta a prostituir, volta a fazer
gordura das minhas ovelhas e o melhor da lã. Entende? Tem gente servindo o homem, não a Deus. E a palavra de Deus fala que muitos iam seguir a criatura em vez de seguir o Criador. Tem gente perdendo tempo nessa terra, blasfemando contra o nome de Deus, perdendo a chance de se consertar com Deus para seguir um homem. Que às vezes a vida dele está um lixo e não tá fazendo nada para Deus. Amém? Olha só. Continuando aqui, ó. Quando Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio da palavra de sabedoria humana. Aqui, ó. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, tipo assim, irmão, eu não vou trazer aqui para vocês o que eu quero acrescentar na palavra de Deus. Não, eu estou trazendo a palavra de Deus. Eu estou lendo e estou afirmando para vocês o que está escrito. Isso é pregar o Evangelho. Não é eu pegar aqui e acrescentar um monte de baboseira e falar de política. Tem muita gente que está entrando dentro da congregação que está saindo pior do que ele vem entrar dentro da congregação para receber cura da alma dele. Aí ele entra aqui dentro machucado desse mundo. Às vezes ele saiu de um tráfico de droga, às vezes ele saiu de um latrocínio, às vezes saiu de qualquer outra coisa, da prostituição, da cachaça. E eu vou falar de balanço geral dentro da igreja? Eu vou falar de fantástico, eu vou falar de política? O cara quer ouvir a palavra de Deus, porque é ela que é a marreta que esmurça a penha, é ela que abre a ferida e ela cura. Então não é nada disso, eu vou falar de Bolsonaro e de Lula dentro da igreja. Aqui não é a casa de Deus, eu vou falar de Jesus, que ele é que é o dono. Ele é o cabeça aqui da casa, então é dele que eu tenho que falar, eu tenho que dar glória a ele. Ele mesmo afirma que aquele que se gloriar não se gloria na sua força, não na sua sabedoria. Ele tem que se gloriar em conhecer Jesus Cristo. Então, tipo assim, eu chego aqui dentro da congregação, vou anunciar para os irmãos o que eu fiz lá em casa durante o dia todo, acrescentando em cima de um versículo isolado. Isso não é a graça de Deus, não. Você vai sair daqui, você não vai sair daqui com o poder de Deus na sua vida, porque é a palavra de Deus que gera poder. Você vai sair daqui, amanhã você vai viver a mesma vida, do mesmo jeito, e não mudou nada. Porque o milagre não aconteceu. Amém? Vamos lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aqueles que estão sendo destruídos aí no mundo. Aí, irmão, esse povo que está se unindo dentro das congregações, chamando de igreja, que não produz mais nada do poder do Espírito Santo de Deus, não produz mais nada do caráter de Deus. Aí você entra ali dentro, você acha que você vai sair de lá mudado. Você está precisando de mudar o seu caráter. Você está precisando de receber de Deus. Igual a irmã citou aqui, ó, que aconteceu a situação lá, que Deus falou com ela e ela não falou, mas que ela se cobrou pelo Espírito Santo de Deus. Porque por você, pelo caráter, você não se cobraria. O Espírito Santo de Deus que habita em você te cobrou. Amém? E aí o que acontece? Eu vou me consertar diante de Deus e eu vou orar. Olha só, tá vendo? Enquanto o outro está ali falando do Bolsonaro até hoje, o Bolsonaro já está longe da vida dele. Ele está falando de política até hoje dentro da congregação. O outro está falando que a Rússia produziu tantos mísseis, produziu tantos não sei o quê. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Na palavra de Deus afirma para a gente que isso aqui não vai mudar, não, irmãos. A palavra de Deus nos afirma que não tem conserto mais. Não adianta você orar pedindo a Deus para ter misericórdia, para Deus mudar o Brasil, para Deus mudar nada. Deus não vai mudar porque Ele já falou e não volta atrás. Ele não é homem para que mim, nem filho do homem para que se arrependa. Então vai cumprir. Então o que eu tenho que fazer é pedir a Deus para misericórdia pela congregação, misericórdia pelos meus familiares, misericórdia pela minha esposa, misericórdia para a vida dos filhos dos meus irmãos. É isso, porque a palavra de Deus fala, e isso aqui cumpre até hoje, que Deus, Ele visita o pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Quantas pessoas no mundo estão praticando iniquidade em cima de iniquidade e os filhos estão pagando? Agora Ele é benigno até 1000 gerações dos que o amam. Então Deus vai ser benigno com a minha geração e a geração dos meus filhos, porque desde o momento que eu entreguei minha vida no altar. Amém? Então é assim com os irmãos. Então, irmãos, a gente tem que consertar diante de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele não quer alforria nem festão dentro da casa, não. Ele quer arrependimento, Ele quer que a gente planteie diante dEle e chore e rasgue as vestes. Amém? Vamos lá. O 19. Por quanto está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? O diabo questionou Deus várias vezes. O diabo fez confusão na cabeça de muita gente. E ele, cadê ele agora? Cadê ele agora? Ô, irmãos, vou falar com você, o homem está sendo mais demônio do que o diabo.
pregador das congregações está sendo mais demônio que Satanás. Porque ele está omitindo o que Deus mandou ele fazer. Ele tem que pregar isso aqui, ó. Que é isso aqui que me conserta, isso que me corrige, isso que muda a minha vida. É a palavra de Deus. Porque, sinceramente, irmão, recebe uma bênção aqui agora. Amanhã você vai receber a chave do seu carro. Você recebe a chave do seu carro na maior alegria. E vai. Daqui a pouco, na primeira esquina, você bate o carro e morre. Para onde você foi? Me fala. Se a sua expectativa foi só nisso. Você não tem expectativa na salvação, não tem expectativa nisso. Você não entrou aqui na congregação para receber a salvação. Você entrou para receber seu milagre. Vai lá com seu milagre para o inferno, em vez de buscar Jesus. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. A palavra de Deus fala assim, ó, 21. Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creram por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. O que é que as pessoas que pregou o evangelho antigamente, os profetas, eles eram loucos, gente. Os caras andavam rasgados, andavam sem roupa pregando o evangelho, o outro comia mel com gafanhoto, e estava ali, eram os caras ali que não mereciam um favor de ninguém, e estavam pregando o evangelho, e até chegar para a gente. Aí veio um abençoado e poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é grandão da Galileia, não, porque tem muita gente chamando de grandão da Galileia, e está pecando nisso aí. Porque a palavra de Deus fala que o grandão da Galileia era Herodes o Grande, o pai de Herodes que governou depois, aquele que julgou Jesus. Então tem muita gente chamando Herodes o Grande de grandão da Galileia. Porque Jesus não proclamou que ele era grandão da Galileia, não. Ele proclamou que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, irmãos, tem que vigiar no que a gente fala, não sai da nossa boca. Vamos estudar para a gente não falar heresia, não falar blasfêmia. Aí Jesus vai lá e vem, é esbofeteado, apanha, rosto desfigurado, seminu, transpassado com lança. E aí esse evangelho que ninguém quer pregar. Morreu por nós, pecador. Vamos nós estar aqui agora nessa graça maravilhosa, ouvindo a mensagem da cruz e arrependendo. E voltando a largar a velha criatura para a nova vinda. Amém? Então vamos lá. Vamos passar aqui mais adiante para a gente não agarrar, não. Aqui, ó. Se houver pensamento diferente, não é a igreja de Cristo. Aí vamos lá para Mateus 12, 22 a 37. Aqui, ó. A palavra de Deus fala assim, ó. No meu título, no título dos irmãos, o pecado imperdoável, ou o pecado que não tem perdão. Aqui, ó. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então, toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. Está vendo? O único que pode esquadrinhar os nossos pensamentos hoje é o Espírito Santo de Deus. Mas naquela época era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esquadrinhava o pensamento de todo mundo. Então, às vezes, você está pensando e Jesus já está sabendo. Então, tem que tomar cuidado com o pensamento ao contrário. Porque aqui está todo mundo reunido na mesma fé, no mesmo Deus. Eu estou pensando ao contrário da pregação. Eu estou pensando ao contrário da oração que a irmã está fazendo. Eu estou pensando ao contrário do louvor que eu ouvi. Não é congregação. Eu não faço parte. O povo é todo mundo cristão e eu não faço parte. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. E lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Então, se uma congregação dividida, ela não vai resistir. Ela não vai conseguir prosperar. Por que não vai? Porque, sinceramente, a congregação não vai encher de membro. Ela não vai exercer o poder de Deus. Ninguém vai sair para pregar o evangelho. Você não vai ver o poder do Espírito Santo de Deus. Você vai ver a congregação do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ali dentro só querem ocupar espaço. Elas não querem fazer a vontade de Deus. E muitas vezes ali se fez briga entre eles. Você vê muita congregação lotada e aquele povo não exerce poder nenhum. Você não vê a pessoa entrar lá dentro demoniada e sair liberta. Às vezes ela sai correndo com o demônio, porque eu vi isso já. Então, tipo assim, a pessoa entra dentro da congregação endemoniada e o cara vai com a mão, o demônio sai correndo na porta. Fala: não, sai fora, eu vou continuar aqui. Triste.
contenda e confusão e discórdia não é o reino de Deus, não é a igreja. Amém? Vamos lá. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Amém? Como é que uma congregação pode prosperar, pode vencer, pode expulsar demônio, pode operar milagre, pode exercer tudo que Jesus falou que os sinais que aqueles que creram? Se eles não estiverem crendo no poder de Jesus, se tiver um irmãozinho ali que empira com o outro, com contenda, se na hora que for entregar o altar ali não vai lá e não arrepende primeiro, entrega a oferta, né, no altar não arrepende primeiro, não vai lá pedir perdão para aquele irmão, deixa a oferta, Deus não vai receber não, irmão. Às vezes seus 10% Deus nem está pegando. Deus está ali olhando para os seus 10%, ele está falando assim, ó, isso aí para mim é trapo de imundícia, eu não quero não, sou conserta primeiro. Vai lá pedir perdão para aquele irmão que você está com problema com ele. E a pessoa está lá achando que está fazendo bonito diante da congregação. Ah, não, eu tirei, foi o meu dízimo mais alto. E Deus está nem aí para você. Amém? Vamos ali, ó. Vamos lá para Efésios 4, do 4 ao 7. A palavra de Deus diz assim, ó. Agora a gente vai começar a olhar a unidade da fé e o corpo de Cristo aqui agora, para a glória do Senhor Jesus, para a gente entender. Está dando para entender, tá, irmãos? Amém? Aqui, ó. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Eu falo isso aqui. Repartido por Cristo, ele deu a cada um segundo a pessoa consegue suportar. Então só existe um Deus, só uma fé, só um evangelho. Então por que está todo mundo dividido em placa, em doutrina? Por que está todo mundo dividido no que crê? Por que o Jesus de um é diferente do outro? Por que será? Por que o Jesus da minha Bíblia aqui, ele corrige, ele exorta, ele cura, ele transforma, ele muda a vida, e o Jesus de outros lugares, ele só fala de política? Igual eu falei várias vezes, eu estou indo nesse foco. O Jesus de outras congregações só fala de Bolsonaro, o Jesus que está sendo pregado ali só fala de problema do mundo, só fala de jornal, só fala de problema, fulano matou fulano. Por que o Jesus dele só fala isso? E o meu aqui da Escritura fala que ele muda a vida do ser humano, que ele transforma a vida do ser humano pelo poder da palavra. Por que isso? Por que esse Jesus aqui não é pregado? Por que, irmãos? Difícil, né? Aqui, ó. Precisamos consertar. Amém. Aqui, ó. A igreja é um só corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Amém? Aqui, ó. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Ó. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Só tem um Espírito Santo, irmãos. Não tem outro Espírito Santo, não. Só tem um. E ele é santo, ele é puro. Amém? Ele não é espírito profano, não é espírito de imundícia, não, espírito carnal, não, porque as obras da carne são moralidade, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, peleias, dissensões, facções, glutonarias, pessoas só pensam em comida. As obras da carne é isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele é paz, ele é longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas aí eu admito. Amém? Então, aqui só tem o Espírito Santo. Vamos lá. Aqui, ó. Porque também o corpo não é constituído
poderia reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixei de fazer parte do corpo. E que se o pastor falasse, por que eu não sou obreiro, ele deixa de ser parte do corpo? Pois é, se o que está sentado aí falasse, por que eu não sou pastor, ele deixa de fazer parte do corpo? Não, irmão. Todo mundo é parte do corpo. Amém? Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora de exercer a vontade de Deus. Ele te capacitou, ele colocou dentro de você o Espírito Santo, o Espírito de mansidão, de humildade, o Espírito que vai produzir fruto. Amém? E é Ele que está no plano para você chegar a hora de você produzir. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos continuar aqui para o reino de Jesus. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Não é segundo a minha, não é segundo da pastora, não é segundo a irmã Sebastiana, é segundo a vontade de Deus. É Ele, é com a vontade de Deus. Por isso tem muita gente que as orações dele não é atendidas. Sabe por quê? Porque ele clama a Deus, Deus faz para mim, eu determino, eu decreto. E Deus fala assim, cadê a minha vontade? Você já fez a vontade, né? Pois é. Eu determinei algo e não cumpriu. Eu decretei e não aconteceu, mas Deus falou assim, minha vontade humana, não sou maior que você, irmão. Olha para você, você é pó da terra. Amém, irmãos? Vamos lá. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça para declarar aos pés, não preciso de ti. Eu preciso de cada um de vocês que estão aqui essa noite. Glória a Deus. Amém? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, eu preciso. Não adianta, irmãos. Aqui, eu acho engraçado que quando uma congregação, sinagoga de Satanás, recebe uma pessoa machucada do mundo e ajuda aquela pessoa, e aí Deus capacita ela e enche ela com o poder do Espírito Santo de Deus. E ela sai para fazer a vontade de Deus, porque Deus fala. Deus falou com Moisés, através da sarça. Deus falou com Davi. Deus falou com Samuel. Deus falou com você, falou comigo. Aí você sai para exercer a vontade de Deus, ó ingrato ali. A inveja bate no coração, o orgulho, a soberba lá, ó ingrato, eu te ajudei. Então eu não faço parte desse corpo aqui não, porque o corpo é de Cristo, a vontade de Deus. E Deus fala assim, que ele pelas mãos de Paulo ele operava. Por Estevão ele fazia sinais. Não é por mim não, irmãos. Então se você recebeu a ajuda de mim, não, de Deus, porque as coisas boas que o nosso corpo produz é Deus e o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Nossa natureza é fraca, é falha. Se nós operar na carne, você vai ver morte, destruição, roubo. Agora, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus, Deus opera e faz milagre. Deus opera e aí você vê a misericórdia. Irmão, por que você vê dentro de uma congregação uma pessoa não ser misericordiosa com a outra? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Ó. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Por que os mais fracos são essenciais? Porque a palavra de Deus fala que Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as fortes. Então os mais fracos da congregação são essenciais. Eles também têm poder, porque é Deus que opera através deles. Na hora que eles levantam, o demônio se põe de joelho. Amém? Aqui, ó. Vamos lá para Colossenses 13, Colossenses 1, do 13 ao 23, para a gente finalizar. Aqui, ó. Colossenses 1, do 13 ao 23. Aqui, ó. A supremacia da pessoa de Cristo. Cristo é supremo. Aqui, ó. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Deus. Nos tirou daquela lama do pecado, tirou da bebedeira, da jogatina, tirou muitos de coisa ruim. Tirou gente do tráfico de droga, tirou gente de estar roubando, tirou gente de dentro da UTI, já em estado terminal, para colocar no reino do Filho dele. E aí a palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus nos afirma que aqueles que Deus tirou do mundo, colocou na mão de Jesus, ninguém tira. Então não pertença a pastor dessa terra, não pertença à congregação,
porque aquela situação ali, ele está mostrando para a gente que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, quem aqui é cheio do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, amém. Quem? Eu sou cheio de Espírito. Cheio do Espírito Santo de Deus? Amém. Nós Irmãos, estamos na casa, nós já veio para a casa do Senhor, já está na casa do Senhor, nós já somos cheios do Espírito. irmãos, nós não somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos enchendo conforme a plenitude. A gente não alcança de uma vez. Por que não alcança de uma vez? Quantas mentiras nós contamos hoje? É demais. Mas, Quantos pensamentos negativos nós tivemos hoje? Só Jesus. Só Jesus, só Jesus. É que a palavra está falando, não é eu não. E só Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Irmãos, Ele dá a cada um. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Para você chegar à plenitude, você vai fazer um milagre sobrenatural. Você vai ressuscitar um morto. Quem já ressuscitou morto aqui? só Jesus. Só Jesus. Jesus. A palavra está falando, só Jesus, e você repete. Está vendo? Nós não somos cheios. Nós estamos chegando ao ponto. Nós vamos chegar. Amém? Amém. Cura até que sim, né? De Europa já foi curado. Cura. Amém. Amém. Isso é o quê? Um dom. Nós estamos chegando, se aproximando do Espírito, né? Isso. Vamos ser humildes. Amém? Então, vamos continuar aqui. Ó. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Foi do agrado de Deus que em quem habitasse toda a plenitude? Wilson? Gustavo? Jesus Cristo. Amém? Então, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo sangue vertido na cruz. E a vós outros também que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus. Quem são esses? Nós, os gentios, porque nós éramos estranhos para Deus, inimigos. Sabe por quê? Porque o povo de Israel